Muito bem, 18 horas e 8 minutos para comentar sobre os assuntos que movimentaram Brasília e o Brasil. Hora do nosso quadro Salão do Poder. Com ele, Vinícius Carvalho, direto do Distrito Federal. Vinícius, muito boa tarde. Boa noite já, né? 18 horas e 8 minutos. Muito boa noite. Você está com uma penumbra atrás de você, uma luz. Você hoje está iluminado para entrar no DN2. O que você traz de notícias para a gente? Boa tarde, boa noite. Boa noite, Gil. Tem que ter uma luz, Gil, porque acabei de ter uma notícia muito triste. O México classificou o caramelo como uma raça nacional. Então, o Brasil acabou de perder a raça caramelo, porque é um cachorro agora, que é o Amarillo Parrilho, né? Roubaram até o nome nosso, isso é um absurdo, entendeu? É uma coisa que eu acredito que o governo brasileiro tinha que chamar agora o representante do México para isso. É Perrito Amarillo. Então, nós perdemos a classificação vira-lata. É um absurdo, Gil. Mas vamos lá, temos muitas notícias hoje, brincadeiras à parte, viu? Brasília está pegando fogo. Daniel Vocaro, Gil, chegou a ser hospitalizado, passou mal dentro da PF. As más línguas de Brasília perguntaram se ele já estava envenenado ou não. Mas durante esse meio tempo, a defesa de Vocaro vem negociando uma severa delação premiada, na qual pode mexer em todo o tabuleiro do poder, incluindo aí grandes autoridades, né, até mesmo do judiciário. Então isso é algo que está deixando o Brasil em pânico, e temos também outras novidades, que teve a prisão do ex-presidente do BRB, que mudou também de advocacia. Vai ser temas aí do nosso próximo quadro, né, do QC. Agora, essa questão do Vocaro e ele ser internado, é que a pressão também, né, Vinícius, não deve ser fácil. Ele também deve estar vivendo um momento extremamente difícil dentro das suas peripécias aí que ele aprontou, mas a pressão que estar sendo exercida em cima dele não deve ser fácil, porque a hora que esse homem abrir realmente a famosa caixa preta Vocaro, nós vamos descobrir porque que esse avião caiu e vamos descobrir que foi falha humana. Aí a coisa vai ser complicada, né? Então, Gil, temos ainda a questão do valor que vai ser devolvido, né? Lembrando que a primeira proposta foi de 40 bilhões no curso do prazo de 10 anos, só que o roubo, até agora, já constatado e provado, acreditamos que possua mais valores, chega a 60 bi. Então, a pessoa que roubou 60 bi vai restituir 40 bi, só o lucro de rendimento disso anual equivale ao valor devolvido. Então, para ele, o crime compensou, entre aspas. Claro que uma pressão de uma prisão é algo muito severo. Uma pessoa que está acostumada a fazer uma festa aí de 220 milhões de reais está preso em um cubículo, seja da Polícia Federal, seja até mesmo de cadeias piores, que são as cadeias comuns brasileiras, que não é o caso, é algo muito severo, né? Então, assim, temos que ficar atentos. Acredito que vai liberar muitas informações sobre o poder de Brasília e suas autoridades, seja ela tanto no Judiciário, seja ela no Congresso Nacional, e vamos ter grandes surpresas aí, creio eu. Claro que isso vai ser no período eleitoral. Teve uma manobra, Gil, que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tentou fazer para limitar as delações premiadas, né? Pegando aí um processo do PT lá atrás, que poderia limitar isto, da Petrobras, que não foi utilizado. Nós estamos falando de um processo de mais de 4 anos, mas isso graças à diligência do então presidente Fachin, do STF, e assim, temos que falar mal, mas temos também que elogiar quando é preciso. Ele não pautou este processo para a turma, já colocando a pauta para os 2 meses próximos, ou seja, durante os 2 meses próximos, este processo que Alexandre de Moraes solicitou, inclusive, o desarquivamento, para que fosse julgado em plenário, não será julgado, visando aí a proteção da imagem do STF, porque ficaria muito conveniente, né? O cara, ao ponto de dar uma delação, o pleno vai lá e julga uma ação aonde poderia limitar essa delação. É as hipocrisias do Brasil, graças a Deus, existem pessoas ainda que conseguem enxergar o mínimo e fazer esses gestos, para que não se crie ainda um cenário pior que hoje já vivemos, tanto na política quanto na credibilidade das instituições brasileiras. Na contramão do que o ministro Gilmar Mendes falou ontem durante as suas entrevistas, protegendo por demais as ações dos colegas e falando que o endereço da delação premiada do Vorcaro estava na Faria Lima e não lá no Supremo, né? Quer dizer, ele acabou dando
uma localização, veio que foi meio que um GPS aí da justiça, né? Como querendo direcionar o caminho das investigações. Mas, de qualquer forma, vamos aguardar mais um pouquinho. Mas, graças a Deus, como você falou, houve um pouco de bom senso aí, num momento também difícil, hein? Se fosse ao contrário, como você falou, no momento desse, levantar uma questão como essa e derrubar, com a pressão que o Supremo está sofrendo, eu acho que ia ser bem difícil, né? Lembrando que eles ainda estão também quase que recebendo um novo colega, aí no caso, que agora semana que vem, que é a sabatina, né, do Bessias, Chama o o, Bessias. o famoso Bessias, né? Então, eles estão aguardando um novo colega, quer dizer, não pode deixar esse telhado muito de vidro, não, que a coisa poderia complicar. O que aconteceu no BRB? Teve troca de advogado e possível delação, quer dizer que o ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, decidiu trocar a equipe dele aí de defesa, porque é uma estratégia voltada aí para a negociação da delação. Se todo mundo resolver abrir a boca, o negócio fica feio, hein? O problema da delação tem que ser matérias exclusivas. Então, assim, já pensando sobre essa proposta, o ex-presidente do BRB se adiantou, trocou sua equipe de advogados, muito que se fala aqui em Brasília que os advogados que o acompanhavam eram advogados ligados ao ex-governador Ibanez Rocha, que também é advogado, tem um escritório gigantesco aqui em Brasília. Houve essa troca de advogados visando a delação premiada do então presidente, ex-presidente, né, do Banco de Brasília. Está sendo muito questionado essa questão das tratativas que foram feitas, principalmente os valores que ele recebeu a título de imóveis para poder garantir essas transações amplamente suspeitas. E ele, ao trocar de advogado, ele demonstra uma postura de delatar. Muito se fala aqui em Brasília que pode chegar ao ex-governador. Espero que não aconteça, né? O ex-governador de Brasília, ele vem aí a candidato a Senado Federal, isso obviamente poderá, mas é algo muito que deve ser apurado. E, Gil, só para constar, não só a nomeação do Bessias que está sendo votada no Senado, vai ser colocado, juntamente com a votação do Bessias, isso não é por acaso, a questão que flexibiliza os vetos, né, que foram feitos pelo presidente, que flexibiliza as penas dos condenados do dia 8x1. Então, assim, Brasília e sua magia de encantar e chantagear, né, se coloca ali em pauta uma condução à cadeira do STF, juntamente com um projeto que é de interesse da oposição. Isso é tudo para poder barganhar, poder fazer ali uma composição. Lembrando que eu tenho uma crítica pessoal sobre as cadeiras serem indicações políticas do STF. Acredito que isso deveria ocorrer, sendo pela própria magistratura, os então juízes concursados deveriam eleger seus pares e estes serem nomeados como se fosse uma lista tríplice, não cabendo indicação política sobre isso, pois a indicação política vai ocorrer o que vai acontecer agora no nosso STF. A grande maioria foi indicada pelo governo Lula ou pelo governo de esquerda. Isso acaba criando um desequilíbrio na nossa Corte Superior, que deveria ser uma corte constitucional e atualmente está se lidando mais com temas penais. Então está mais uma corte penalista do que uma corte constitucionalista. Então, críticas que vêm sendo ventiladas na comunidade jurídica. Lembrando, Gil, que ontem eu estive presente na posse da nova mesa do presidente, vice-presidente e corregedor e segundo vice-presidente do TJDFT, que, inclusive, há rumores que aqui o DF pode ter uma transformação de poder aos moldes do Rio de Janeiro. Então, a capital, ela sempre se reinventa, mas as histórias se repetem. A política é cíclica, né, Gil? Espero que não ocorra, mas está sendo falado e ventilado aqui nos bastidores de poder de Brasília. Congresso Nacional, continua aí aquela discussão das mudanças aí na jornada de trabalho, especialmente aí o modelo de escala 6x1. O tema avançou com o apoio de parlamentares da oposição e também de setores independentes, é isso mesmo? Sim, Gil, o que ocorre? Até estive apurando, junto com alguns parlamentares de São Paulo, Bilinski, dentre outros, que fizeram lives, podcasts sobre isso, tive contato com algum deles, e a ideia não é ir contra o projeto, porque se for contra o projeto, a oposição, no caso o governo, né, vai vender que a oposição, aqueles membros que apoiam então o governo Bolsonaro, são contra as melhorias do trabalhador, o que não é o caso. Então, o que a oposição ao governo, os membros do PL e dos apoiadores de Bolsonaro estão fazendo? Eles estão colocando em voga e em pauta que vamos votar sem escala 6x1, mas vamos colocar a desoneração da folha. E isso vem alarmando o governo, porque o governo quer um projeto populista
para agradar os empregados, né, quem são seletistas, mas esquece o lado patronal, que arca. Hoje, quem recebe R$ 2.000, o custo dele para o empresariado é de mais de 3 mil, porque o governo fica com quase 25% dessa renda. Então, o que vem sendo questionado é justamente isso. Olha, legal, vai se diminuir um dia, mas e a carga tributária? Ela vai ser reduzida? Aí o governo já está criando mecanismos para que isso não ocorra, pois isso vai dar um impacto fiscal muito grande. Lembrando, Gil, muito se fala aí da guerra lá fora, do incentivo do governo sobre o óleo diesel, que isso vai trazer um superávit primário. Pouco está esquecendo que o agro sofre neste país. A nossa produção agrícola sofreu muito, estamos com prejuízo no agro, diversas recuperações judiciais em torno do Brasil, e isso não está sendo mensurado pelas pesquisas e pelos indicadores. Então, acredito que, por mais que o governo tenha feito incentivos, etc., o agro, que representa mais de 35% do nosso PIB, pode ter uma expressiva representação sobre essa questão, e o agro está em crise. Então, são temas que devem ser avaliados e acompanhados. Quanto à escala 6x1, a postura hoje da oposição ao governo Lula é ser adepto ao projeto desde que mude e consiga colocar em pauta e em votação a desoneração da folha. Ou seja, se isso ocorrer, acabar acontecendo no modelo estilo americano, onde você é pautado e pago por horas, não mais com os direitos trabalhistas que regem ali a CLT, o mínimo de horas e tudo. Vamos ver, tem muita água para rolar, o cenário ainda é muito obscuro sobre tudo isso, tem que passar ainda por algumas comissões antes de ir a plenário, mas há sim grandes chances dessa manobra acontecer, principalmente na Câmara dos Deputados. E perguntei qual era a opinião dele em relação a esse assunto, se por acaso o trabalhador seria prejudicado, o empresário seria prejudicado, o governo prejudicado ou beneficiado. Sabe o que ele me respondeu? Exatamente isso que você falou. Olha, ele falou, esse cenário é tão obscuro que eu não sei analisar quem vai sair perdendo. Porque alguém vai sair perdendo. E eu agora não sei te dizer quem é que vai sair perdendo. Não se trata aqui de quem vai sair ganhando. A aposta é quem vai perder com isso. Olha a que ponto chegamos. É porque o que ocorre, Gil? Não existe almoço grátis na economia. Alguém vai ter que pagar a conta. Ao você tirar um dia de trabalho, e aí o empresariado ter que colocar um outro profissional, seja autônomo, seja até mesmo contratado para isso é um custo. Esse custo é repassado para nós, consumidores. Então, assim, temos alguns serviços que são serviços de utilização básica, né? Hospitais, postos de gasolina, supermercados, entre outros. Como é que isso vai acontecer? Porque a argumentação do governo é que vai possibilitar o trabalhador a consumir mais, tendo em vista que ele vai ter mais um tempo de descanso. Então, mas ele vai consumir como? Quem vai abrir as lojas? E esse custo vai ser repassado como? Então, nós estamos num país que bate uma inflação muito alta e temos também um déficit fiscal muito grande junto à Previdência. Tem o rombo da Previdência. A Previdência já não se paga. Então, se a gente diminui o número de contribuintes da Previdência, esse rombo aumenta. Então, essa política de impacto, o governo não fez, não forneceu isso para o Congresso, não foi feito nenhum incentivo ao empresariado para ele, inclusive, aderir a esse programa. Então, o que vai acontecer? Ou é fechamento de lojas, ou é acabar com algumas atividades básicas. Então, é um dimensionamento muito complexo, está muito obscuro isso. O governo enxerga isso apenas como um projeto eleitoreiro, fez uma pressão gigantesca no Congresso para que isso fosse pautado, fosse votado, travou emendas, dentre outras manobras que o governo faz, mas vamos ver o resultado disso. A oposição, por sua vez, teve ali uma certa sabedoria, ao invés de ir contra, ela acabou absorvendo o projeto e tenta trabalhar formas de desonerar a folha, o que pode trazer um impacto fiscal para o governo muito maior. Então, são aquelas guerras de poder, guerras de forças, né, que nós só vamos conseguir entender tudo isso após a votação. Lembrando que o governo colocou, inclusive, a aplicação imediata. Então, pensa no impacto que isso vai dar em todo o empresariado brasileiro. Porque o maior impacto, Gil, não é o empresariado que tem ali uma rede de supermercados ou uma rede de lojas. É aquele empresariado que, às vezes, só tem um empregado, que é ele e a outra pessoa dividindo, que é mais de 90% hoje do empresariado brasileiro. É o micro e pequeno empresário. Aquele que tem 2 funcionários. Como é que ele vai fazer? Ele vai fechar a loja dele nos finais de semana? Como é que isso vai acontecer? Ainda não sabemos. Então, são aí os desafios do projeto, os desafios do Congresso, e veremos cenas do próximo capítulo para entender como é que essa situação vai se portar em cima disso. Vinícius, caminhando aqui para o final do Salão do Poder, a semana foi curta por conta do feriado, obviamente, mas as notícias não param.
E entre os assuntos mais lidos com repercussão política, quais foram aí os destaques que você separou para a gente? Então, segue a pauta sobre a segurança pública, né? Houve um debate bastante sobre a questão do PCC e do Comando Vermelho ser classificado pela questão americana de unidade terrorista ou não. Isso ainda está sendo muito debatido e discutido. Se isso vai criar uma permissão para os Estados Unidos, então, invadir o Brasil ou não. Isso nas redes vem sendo falado, isso nas nossas mídias vem sendo falado. A questão da economia, que apresenta sinais de instabilidade, com as discussões dessas inflações das medidas fiscais e etc., como esse impacto da escala 6 por 1 vai atuar, essa desoneração do combustível que o governo cedeu para alguns estados, onde boa parte aderiu, como é que isso vai se tornar uma dívida ou não, e como é que o governo vai repassar tudo isso. As decisões do STF também, Gil, é um outro ponto muito polêmico, que vem sendo o centro do debate de poder. As opiniões dadas aí pelo nosso decano da corte, que é o ministro Gilmar Mendes, e essa grande instabilidade do próprio STF sobre o caso Banco Master, que hoje vem sendo repercutido. O fato também do presidente Lula, que agora, recentemente, a PGR perguntou a ele se ele vai querer representar o então senador Flávio Bolsonaro ou não, sobre aquela fala do senador Flávio, colocando ele ali como uma pessoa ligada ao presidente da Venezuela, e a questão da inclusão do Zema no inquérito da fake news. Gilmar Mendes solicitou a Alexandre de Moraes que incluísse o Zema no inquérito da fake news, porque ali o Zema fez algumas postagens, né, nas suas redes sociais, questionando o STF e a postura do STF sobre a questão do Banco Master. Outra coisa muito em voga hoje, a relação entre o Congresso Nacional e o governo, que tem um desgaste crescente sobre essas inclusões de pautas forçadas em projetos que não se tem esse impacto todo a ser debatido, aonde tanto senadores quanto deputados estão meio perdidos. O fator Bessias, se vai ser aprovado ou não, que inclusive marcou uma reunião com o senador Mourão. Depois de muito tempo, o senador Mourão o recebeu e deixou muito claro para ele que ele não tem um voto para o senador Mourão. E aí saber como a oposição, através de Flávio Bolsonaro, vai trabalhar isso, né? Bem como a declaração do presidente, do diretor-geral da Polícia Federal, que falou da operação do Ramagem, que havia sido uma articulação com a Polícia Federal brasileira, e agora na imprensa ele vem dizendo outra coisa, que não foi muito bem uma articulação, que o Ramagem foi preso ali por conta da infração de trânsito. No entanto, a informação que o Ramagem é foragido no Brasil seria a cooperação brasileira. Então, assim, isso daí causou muito desgaste junto ao Congresso. O senador Flávio Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Segurança Pública no Senado, já ofereceu a convocação do então diretor-geral da Polícia Federal, que, por sua vez, tomou aí a medida que o presidente Lula havia falado, de reciprocidade, né? Chegou aí a tirar uma credencial de um delegado americano aqui do Brasil. Não sabemos ainda o impacto internacional disso. Lembrando que o presidente Lula, em diversos posicionamentos, em diversos discursos, vem fazendo críticas pesadas a Donald Trump. Isso ocorreu com o presidente da Venezuela, que ele começou a fazer essa postura. No entanto, olha o destino dele. Muitos ventilam nas redes essa possibilidade com o presidente Lula. Não sabemos ainda. Vamos descobrir aí nas cenas dos próximos capítulos. E fora isso, para encerrar, Gil, as investigações envolvendo as figuras públicas, né, que mantêm esse clima de tensão aqui em Brasília. Tanto senadores, quanto deputados, quanto ministros do STF. Esse ruído institucional e essa descredibilidade das instituições é algo que vem incomodando muito Brasília. E essas delações aí, tá uma corrida, quem fala primeiro, porque quem fechar primeiro o objeto da delação sendo algo exclusivo e inédito, este tem suas benesses. Aqueles que fizerem a delação, mas que não tiverem aí objetos exclusivos e inéditos, que se leve o judiciário, leve a polícia à apuração dos fatos, muitas das vezes essa delação pode sequer ser homologada e todo o risco de uma delação durante um processo criminal acaba sendo aberto. Então, são essas questões que envolvem Brasília, em que pese o feriado existiu, Brasília continua pegando fogo, Gil. Então tá certo. Bom, para quem é devoto de São Jorge, hoje é dia de lutar com o dragão contra todas essas maleficias, todas essas embrólios, essas coisas todas que estão acontecendo em Brasília. São Jorge é do Rio de Janeiro, mas quem sabe ele pode dar uma cavalgada com o seu cavalo para matar o dragão em Brasília e resolver os problemas da turma. Vinícius Carvalho com o seu quadro Salão do Poder, fechando aqui essa participação nesta quinta-feira. Vinícius, quinta-feira que vem você está de volta ou qualquer dia em uma ação extraordinária? Porque quando se fala do Brasil, tem uma concorrente que fala que em 20 minutos tudo pode mudar. Aqui, no Brasil, a cada 10 minutos, tudo pode mudar.
Então, vamos aguardar aí os acontecimentos. Tá bom, Vinícius? Te espero na quinta. Abraço, Gil. Até quinta-feira. Obrigado aí pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Seguimos aí com o nosso jornal. Parabéns, Gil. Tudo de bom.